lugar e o nosso papel no projeto que Deus tem para nós e para o mundo. A palavra de Deus que a liturgia deste caminho propõe leva-nos isso mesmo. Diz-nos que viver de braços cruzados numa existência de comodismo e resignação é malbaratar a vida. Deus precisa de nós. Deus conta connosco. Quer-nos despertos, atentos, comprometidos com a construção de um mundo mais justo, mais humano e mais puro. Também. Infelizmente amanhã teremos 2 funerais também. Um é uma cremação e a celebração irei fazer esta tarde. O outro será amanhã à tarde. Eu não estou, não farei o acompanhamento,
para bem celebrarmos então a nossa Eucaristia. Vamos pedir perdão ao Senhor dos nossos pecados, dizendo: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, pensamentos, palavras, atos e orações, por minha culpa, minha culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim e pelo nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Deus Todo-Poderoso e Eterno, a quem o Espírito Santo nos ensina a chamar confiadamente nosso Pai, fazei crescer o Espírito filial em nossos corações, para merecermos entrar um dia na vossa herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Estamos no século I a.C., em Alexandria, no Egito, onde vive uma grande comunidade judaica. A cultura grega está a dominar de tal forma as mentalidades de todas as outras, como a judaica, são musculadas e ridicularizadas. O autor do livro da sabedoria recorda aos judeus a grandeza da sua história e como Deus sempre fez vencer os seus inimigos. Exemplo disso foi o que aconteceu na noite do Êxodo. Leitura do livro da sabedoria. Na noite em que foram mortos os primogênitos do Egito, foi dada previamente a conhecer aos nossos antepassados, para que, sabendo com certeza que os juramentos tinham dado crédito, ficassem cheios de coragem. Ela foi esperada pelo vosso povo, como salvação dos justos e perdição
aflição dos ímpios. Pois, da mesma forma que castigaste os adversários, nos cobriste de glória, chamando-nos para vós. Por isso, os piedosos filhos dos justos ofereciam sacrifícios em segredo e, de comum acordo, estabeleceram esta lei divina: que os justos seriam solidários nos bens e nos perigos. E começaram a cantar os hinos dos seus antepassados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Depois de apresentar Jesus como o único sacerdote que pode verdadeiramente colocar o homem em comunhão com Deus, o autor da carta aos Hebreus recorda a atitude fundamental que caracteriza essa relação e que transforma a vida. Escutemos qual? Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos,
A fé é a garantia dos bens que se esquecem e a certeza das realidades que não se veem. Ela valeu os antigos um bom testemunho. Pela fé, Abraão obedeceu ao chamamento e partiu para uma terra que viria a receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Pela fé, morou como estrangeiro na terra prometida, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros como eu da mesma promessa, porque esperava a cidade de sólidos fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé também Sara recebeu o poder de ser mãe, já depois de passada a idade, porque acreditou na fidelidade daquele que prometeu. E por isso também que deu um só homem que a morte já espreitava. Nasceram descendentes, tão numerosos como as estrelas do céu, e como a areia que há na praia do mar. Todos eles morreram na fé, sem terem obtido a realização das promessas. Mas vendo-as e saudando-as de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Aqueles que assim falam mostram claramente que procuram uma pátria. Se pensassem na pátria de onde tinham saído, teriam tempo de voltar para lá. Mas eles aspiravam a uma pátria melhor, que era a pátria celeste. E como Deus lhe tinha preparado uma cidade, não se envergonha de se chamar seu Deus. Pela fé, Abraão, submetido à prova, ofereceu o seu filho único, Isaac, que era o depositário das promessas, como lhe tinha sido dito. Por Isaac será assegurada a sua descendência. Ele considerava que Deus pode ressuscitar os mortos. Por isso, numa espécie de prefiguração, ele recuperou o seu filho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na semana passada, escutávamos o pedido angustiado de alguém que, do meio da multidão, pedia a Jesus que interviesse para que o irmão lhe entregasse uma parte da herança. A partir do que andava a consumir o coração daquele homem, Jesus confrontou-nos com a nossa atitude perante os bens. Hoje pergunta-nos sobre aquilo que habita o nosso coração e alerta-nos para o que verdadeiramente importa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor
Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não temas, pequenino rebanho, porque aprouve ao vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuís e dai-o em esmola. Fazei bolsas que não envelheçam, mas um tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega nem a traça rói. Porque onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Tendo os rins cingidos e as lâmpadas acesas, sendo como homens que esperam o seu Senhor ao voltar do casamento, para lhe abrirem logo a porta, quando chegar e bater. Felizes esses servos que o Senhor, ao chegar, encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, cingir-se-á e mandará que se sentem à mesa, e passando diante deles, os servirá. Se vier à meia-noite ou de madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Compreendem isto? Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não o deixaria roubar a sua casa. Estais vós também preparados, porque na hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Disse Pedro a Jesus: Senhor, é para nós que dizes esta parábola, ou também para todos os outros? O Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor estabelecerá à frente da sua casa, para dar devidamente a cada um a sua ração de trigo? Feliz o servo a quem o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Em verdade vos digo que o porá à frente de todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e começar a bater em servos e servas, a comer, a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele servo chegará no dia em que menos espera e a horas que ele não sabe. Ele os expulsará e fará que tenha a sorte dos infiéis. O servo que, conhecendo a vontade do seu Senhor, não se preparou ou não cumpriu a sua vontade, levará muitas vergastadas. Aquele, porém, que, sem a conhecer, tenha feito ações que mereçam vergastadas, levará apenas algumas. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, mais se lhe pedirá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
vigilância de quem tem medo, porque há aquela vigilância que é sinal de uma insegurança de quem receia tudo que possa acontecer de mal. Infelizmente, também entre os cristãos, esta atitude às vezes pode acontecer. Há quem só veja o mal neste mundo. Não é assim que a Igreja nos diz que nós cristãos devemos estar neste mundo. É que se é verdade que o povo judeu viveu na expectativa da vida, nós temos a certeza que o Senhor já veio. Há 2000 anos Ele já veio. Portanto, nós não devemos viver neste mundo como quem tem medo, mas quem sabe que estamos aqui de passagem. Não temos aqui morada permanente. E por isso, onde é que está o nosso coração? Não nos apeguemos às coisas, como dizia a semana passada a palavra de Deus. As coisas valem menos que nós. Nós não somos porque temos. Somos porque existimos. Porque somos amados por Deus. Não importa o que temos em termos de bens materiais ou cursos, ou seja o que for, isso para o Senhor não é importante. Porque não são as coisas que nos dão valor, não. O valor está no facto de nós sermos quem somos à luz da fé. Criaturas amadas por Deus e a Jesus, filhos e filhas, é que é um Senhor muito ama. A nossa fé é fé da Igreja, é uma fé que nos é garantida exatamente pela Igreja ao longo destes 2000 anos. Já a semana passada, não sei se nesta Eucaristia, porque são assembleias diferentes, creio que devemos estar atentos àquilo que o Papa Bento XVI, nas jornadas de diálogos jovens na Alemanha, em Colónia, o Papa chamava a atenção para o perigo, não só para os jovens, mas também para os adultos, de uma fé de bricolagem, ou seja, feita de recortes, não é? Faço uma fé à minha imagem e semelhança. Isto do budismo até é simpático, e aqui do hinduísmo também. E hoje há um fascínio do Oriente. No mês de maio deste ano, encontrei uma publicidade na internet de uma experiência espiritual que ocorreu em Santarém, Quenema. Dizia assim: a maior experiência espiritual da sua vida. Eu fui ver o que era. Era espiritualidade oriental. Quer dizer que há muitos cristãos que nem sempre descobrem a riqueza da nossa fé. Temos um tesouro e não sabemos que temos um tesouro. Olha, eu estou a olhar aqui para os nossos paramentos que ficamos aqui na sexta-feira. Estou a pensar, por exemplo, quantas vezes nós temos tesouros que desconhecemos. Sabe onde é que estavam estes paramentos? Uma mala arrumada em qualquer lado. Temos peças que podeis encontrar aqui na igreja ou no nosso museu de arte sacra, peças valiosíssimas, muitas vezes estavam arrumadas de qualquer maneira. Ou seja, é ter um tesouro e não saber o que temos. Nós, muitas vezes, também somos assim, infelizmente. Temos um tesouro que é a nossa fé e andamos à procura de outras fés que aqueçam um bocadinho o nosso coração. A nossa perspectiva cristã e católica, a fé não se confunde com o sentimento. A fé deve abranger todas as dimensões da nossa vida, não excluindo a razão. E para quem tiver interesse, sugiro uma encíclica do nosso Santo Papa João Paulo II, A Fé e a Razão. Era uma preocupação do Papa e diria que é uma preocupação também da Igreja ao longo destes 2000 anos. Procurar encontrar um equilíbrio entre a fé e a razão, sabendo, como ele diz, que a fé e a razão são as duas asas sobre as quais se eleva o espírito humano. Nós não podemos anular a razão, vivendo uma fé sentimental. Tenho fé porque agora me apetece, ou porque estou bem, tenho o coração aqui assim, mas quando as coisas correm mal, já não tenho fé. A fé tem que ser, como diria aqui a segunda leitura, é a garantia dos bens
prioridades que não se têm. É claro que a fé é preciso alimentá-la. E é preciso também exercer aquilo que o Papa Francisco nos dizia, o discernimento. Hoje, vivemos num mundo em que, aliás, não é preciso ir muito longe, se repararem, para quem vive aqui em Grândola, sabem quantas igrejas existem aqui em Grândola? 8 ou 9. Além das testemunhas de Jeová, que não são cristãos, além da Assembleia de Deus, que já tinha aqui uma presença há décadas, deve haver, imagino eu, 8 a 9 igrejas. Sabem porquê? Porque cada um interpreta a fé à sua forma. Vem o pastor e interpreta desta maneira, o outro interpreta daquela maneira. A nossa fé é a fé da igreja. Como dizia o Papa Bento XVI, nós não acreditamos naquilo que queremos ou que nos apetece, não ser cristão, é aderir à fé da igreja. Aderir no sentido integral da palavra, não é? Com todas as dimensões da nossa vida, inclusivamente a razão. E por isso, caríssimos irmãos, não me alongo, peçamos ao Senhor também que estejamos atentos aos apelos que o Senhor nos vai fazer, às manifestações dele na nossa vida. Deus manifesta-se muitas vezes na nossa vida. Como diria Santo Agostinho, ele está dentro de nós e nós não o ouvimos. Nós não nos apercebemos das suas manifestações na nossa vida. Eu, de vez em quando, lembro deste texto das Confissões, em Santo Agostinho diz: Senhor, procurei-vos fora de mim e descobri que, afinal, vós estáveis dentro de mim. Vós clamastes, gritastes e rompestes a minha surdez. A palavra de Deus convida-nos a estarmos vigilantes. Precisamos ao Senhor que nos ajude, de facto, a estarmos atentos às suas manifestações, porque o Senhor não nos deixa, não nos põe à prova de qualquer maneira, deixando-nos assim, ó Deus dará, como se diz. Não, Ele é um Deus connosco, é um Deus que nos ama. E como diz São Paulo, nada nos pode separar do amor deste Deus que se revelou em Cristo. Como diz São Paulo, Ele é a imagem visível do Deus invisível. E a Igreja garante-nos, daqui a pouco, fazer a nossa profissão de fé, a Igreja garante-nos a integridade da nossa fé. Esta fé é aquela fé que nós recebemos há 2000 anos. É um depósito, digamos assim, que nós devemos conhecer, a ele devemos aderir e, como diria São Paulo, irmos transformando naquele em quem acreditamos e nas verdades que a Igreja naturalmente nos garante, que são as verdades essenciais para a nossa salvação. Estejamos atentos, caríssimos irmãos, não com quem tem medo, mas com quem confia no nosso Deus, que é o Senhor da história e quer ser também o Senhor da vida de cada um de nós. Creio em um só Deus.
Oremos em nome de toda a humanidade ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai, dizendo com toda a confiança: mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Por todos os bispos, presbíteros e diáconos, e pelos que exercem algum ministério na Igreja, para que imitem a Cristo, que se fez servo, oremos, irmãos. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Pelos homens do trabalho e da ciência, para que descubram que sem Deus tudo é vaidade e nada valem os cuidados e as famílias. Oremos, irmãos. Por todos aqueles que possuem muitos bens, para que não prendam a eles o coração, mas formem ricos os homens de Deus. Oremos, irmãos. Por aqueles a quem Cristo revestiu de homem novo, para que façam morrer em si tudo o que é velho e aspirem sempre aos bens do alto. Oremos, irmãos. Vossa misericórdia. Pela nossa comunidade e por esta Assembleia, para que sejamos abertos e acolhedores para com todos, sem distinção de raça, nacionalidade ou religião. Oremos, irmãos. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Senhor, nosso Deus, nos mandais esperar a vossa vinda, ocupados em ser bons administradores. Não permitais que os nossos corações se afastem da riqueza verdadeira que sois vós, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Aceitai benignamente, Senhor, os dons que vós mesmo concedestes à vossa Igreja e transformai-os com o vosso poder em sacramento da nossa salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Damos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Com o seu nascimento, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte, destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição, conduziu-nos à vida eterna. E na sua ascensão, abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença e comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças
e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir estes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo Fernando, o nosso Padre Manuel e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos António Nogueira Pinto, Sofia Vasconcelos Pereira, Ana Liotte e Fernando Rui, pais dos santos, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos, nossos familiares, parentes, amigos, benfeitores, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Lourenço e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Chamamos e em Cristo podemos dizer com toda a verdade, somos filhos de Deus e por isso, como o Senhor nos ensinou, digamos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vossa reino, a glória. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Saudai-vos na paz de Cristo. Provai e vede como o Senhor é bom, eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Para a comunhão, se o Padre Janela dará a comunhão aqui à frente e saireis apenas por um lado esquerdo, uma vez que temos aqui os nossos músicos do lado direito, que eu irei distribuir a comunhão do meio para baixo. Permaneceu meu amor.
Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a comunhão dos vossos sacramentos nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta tarde teremos celebração do Gonçalo às 4 horas da tarde. E irei fazer também às 17h30 a celebração de uma cremação, que depois terá lugar amanhã, segunda-feira. Na quinta-feira teremos exposição do Santíssimo, a partir das 15 até às 18 horas. E lembro também, apesar de eu ter colocado nas informações, no dia 15 de agosto, dia de Nossa Senhora da Assunção, só havia missa às 11h30, repensei, e haverá também às 9h30, porque nestes dias temos tido assembleias tão numerosas às 9h30, às 11h30 e ao sábado também. E, portanto, estive a pensar que é preferível manter como no domingo a celebração também. Sexta-feira, 9h30, sexta-feira, 11h30. E depois não há alterações nem no sábado, nem no domingo. Aliás, as alterações estão já anunciadas aí nas informações. Estão no placar, ou nos placares fora, também, ou na internet também, para quem for ver no Facebook da paróquia, os blogs, tem mais informação. Como disse ao princípio, na próxima sexta-feira, na missa das 11h30, vai presidir o Sr. Padre Janela, eu presido depois às 9h30 a celebração. Ó, Sr. Pereira, eu gostava de saber quantas paróquias aqui na Diocese têm Eucaristias dominicais. Eu, pelo menos tantos homens como mulheres, não vejo mais homens que mulheres. Quantas paróquias? É de observar que eu já fui para em zonas em que o único homem era eu e às vezes os sacos são todavia. E graças a Deus temos muitos homens e muitos jovens também, portanto, damos graças ao Senhor, mas a fé transmite-se também, vive-se e transmite-se. E os tempos que nós vivemos, esta diversidade religiosa quer dizer que nós não somos os únicos. Há muita gente, e se nós cristãos não formos capazes de testemunhar com a palavra e sobretudo com a vida, outros se
colocarão, às vezes, conduzindo por caminhos que não são de verdade, não é? Nós temos a garantia que o Senhor está connosco, porque a Igreja é una, santa, católica de Deus. Um santo domingo para vós, para as vossas famílias,